Olá, graça e paz a todos. Aqui é o professor D'Angelo Lopes e vim falar com vocês um assunto muito importante que durante um bom tempo eu tenho estudado e é justamente por isso que eu decidi transformar essa importância, essa necessidade em um curso que eu já tinha elaborado há alguns meses atrás, mas que algumas pessoas talvez não entendam a importância, a necessidade que o cristão tem de aprender esse conteúdo. E esse conteúdo é o Antigo Testamento. Essa polarização em que há, aonde hoje eu só preciso entender o Novo Testamento porque eu vivo pela graça e o Antigo Testamento se passou, são coisas retrógradas, eu não preciso mais conhecer aquilo, aqueles sacrifícios, aquela história tão fantasiosa, aqueles símbolos. Então, parece que o povo não entendeu aquilo que o próprio Novo Testamento disse. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz que toda a escritura é totalmente inspirada e apta para ensinar, para redarguir, para advertir, para exortar. Ela é a base de toda fé cristã, é a escritura. E do que Paulo estava falando? Será que ele estava falando do Novo Testamento? Creio que não. Alguns documentos ainda não estavam escritos naquela época e não havia, na época de Paulo, todo o Novo Testamento como nós conhecemos hoje. No entanto, é importante frisarmos que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. É fato que Paulo entendia que os escritos neotestamentários também era a palavra de Deus, mas ele estava se referindo à palavra de Deus contida no Antigo Testamento. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai entender a importância de conhecer o Antigo Testamento para contemplar e vislumbrar aquilo que estamos recebendo no Novo Testamento, que seria a nova aliança, o reino de Deus manifesto na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, o próprio Jesus Cristo também vai falar da importância de conhecermos a Torá, da importância de conhecermos os profetas, da importância de estabelecermos parâmetros para entender a antiga aliança, para compreender a nova aliança, coisas que tanto os apóstolos como o próprio Jesus Cristo vêm nos ensinar da importância do Antigo Testamento. Bom, dito isso, uma pergunta que eu quero deixar a vocês aqui é o quanto vocês conhecem do Antigo Testamento ou o quanto vocês acham que deveria conhecer sobre o Antigo Testamento. Bom, é fato que algumas pessoas acham que aquelas coisas como sacrifícios, como a adoração no templo, como a questão do tabernáculo, como as profecias antigas, todas essas coisas não são necessárias, pois não tem nenhum fundo teológico por trás que nós necessariamente deveríamos saber. Eu digo ao contrário. Por mais que algumas práticas não sejam mais funcionais para hoje, como a circuncisão da carne, como a questão da guarda do sábado, como a questão das festas, da dieta judaica, dos sacrifícios de animais, tudo isso servia como sombra das coisas que haveriam de vir. No entanto, temos a necessidade de conhecer essas sombras, de conhecer esses argumentos até apologéticos contidos na Antiga Aliança, para entender o porquê que o Novo Testamento, que o Evangelho, se desenvolver dessa determinada maneira. Porque quando conhecemos a Escritura, entendemos algo chamado revelação progressiva. É algo que, num determinado momento, ela é plantada de uma maneira menor, de uma maneira um pouco mais obscura, e no desenrolar da escritura ela vai se mostrando multifacetadamente e de maneira mais clara. Podemos ver isso, por exemplo, na própria questão do evangelho, que muitos acham que só está no Novo Testamento, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Então entendemos que o evangelho também foi manifesto no Antigo Testamento. Da mesma forma que a graça era manifesta no Antigo Testamento, ainda que de uma maneira um pouco menos falada, um pouco menos explícita do que no Novo Testamento.
Por isso, a necessidade de conhecer o Antigo Testamento para estabelecermos parâmetros para as nossas lentes como leitores da palavra de Deus do Novo Testamento é essencial. Lermos o Novo Testamento de maneira independente do da antiga aliança é totalmente inválido, incoerente. Isso não tem nenhum fundamento. Precisamos, de maneira sólida, estudar o Antigo Testamento e, através dessa compreensão do Antigo Testamento, olhar para o Novo Testamento e, dessa maneira, o entendê-lo. Era dessa maneira que os apóstolos faziam, que o apóstolo Paulo fazia, lendo e interpretando os acontecimentos daquela época, à luz também do discernimento judaico-cristão. Paulo não deixou de ser judeu. Isso é fato. Ele pregou para os gentios, mas não deixou de ser judeu. O Novo Testamento, apesar de ser escrito em grego koiné, ele tinha uma mentalidade judaica, porque quem o escreveu eram judeus, os apóstolos eram judeus. No entanto, precisamos conhecer a mentalidade judaica para entender também as escrituras que tinha contida ali no Novo Testamento. Por isso, o Antigo Testamento é tão importante que ele acaba atingindo a compreensão que nós temos do Novo Testamento. Coisas, por exemplo, como o pecado e a natureza humana, não tem como a gente compreender sem a luz do Antigo Testamento. Como que o pecado surgiu? Por quem ele entrou? Por Adão. Isso é Antigo Testamento. Como vamos estabelecer, por exemplo, a criação, o Deus Criador, sem olhar para a sua criação, que está contida em Gênesis 1 e 2? Foi o argumento usado até mesmo por Paulo no Areópago, em Atos 17. Também foi um argumento usado por Estevão, em Atos capítulo 6, capítulo 7. O Deus Criador, o Deus soberano, o Deus da antiga aliança, o Deus que libertou Israel do Egito, o Deus que proveu alimento para aquele povo com maná do céu. Sempre tem uma argumentação veterotestamentária no Novo Testamento. Por isso, conhecer o Antigo Testamento é fundamental para a nossa cosmovisão cristã, ainda que nós não pratiquemos aquelas coisas, aquela guarda do sábado, aquelas leis cerimoniais, né, aqueles sacrifícios, muito menos a circuncisão, nós entendemos a importância de compreender esses elementos. Por isso, o curso de Antigo Testamento, ao qual eu leciono através de 100 videoaulas, é isso mesmo, você terá acesso a 100 videoaulas através de slides, através de um curso extra que você ganha ao fazer o curso de arqueologia bíblica, aonde os grandes achados, tanto de artefatos quanto de manuscritos, acabam nos ajudando a compreender o mundo antigo da Escritura. Por isso, o convite que eu faço a vocês é: conheça o nosso curso de Antigo Testamento, se matricule, conheça, entre em contato conosco da Academia de Teologia Clássica. Lá vocês verão também outros cursos, como História do Cristianismo, onde eu e o professor Francis Hoffman também damos aula através de 7 módulos diferentes. Também tem o mini curso de pregação expositiva, lecionado pelo pastor e professor João Granadeiro, pastor presbiteriano. Então, se você quer conhecer a nossa plataforma, entre em contato conosco. Nosso número é 21 968 75 29 11. 21 968 75 29 11. Então, se manifeste, venha falar conosco, participe dessa família, faça parte desse projeto e você vai ganhar muito com isso, e eu também tendo você como aluno. Os conteúdos, os módulos estão divididos em alguns módulos diferentes. O primeiro módulo é o hebraico bíblico, né? Vamos começar através do idioma utilizado no Antigo Testamento, porque entendemos que os judeus tinham a sua cosmovisão contida no seu idioma. A mentalidade hebraica estava contida em seu idioma. E eu falo isso na nossa aula. De semelhante modo, a gente pode entender também como funcionava o Antigo Oriente Próximo, como que era o mundo antes do dilúvio, como que era o mundo um pouco depois do dilúvio. Temos que compreender isso para entender também como que foi o desenrolar de algumas histórias, até mesmo a história de Jó,
que se passava no período de Abraão. Também vamos estudar sobre a Torá, vamos desvendar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Bereshit, Shemot, Vaikra, né? O Bar Mitzvah e o Devarim. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também vamos estudar sobre os livros históricos, chamado, obviamente, pelos judeus de Ketuvim, e também vamos estudar os livros proféticos, chamado por eles de Neviim. Entendemos que também os livros sapienciais, ou os livros proféticos, para os judeus fazem parte do Ketuvim, dos escritos judeus. Tá? E tudo isso vocês vão aprender de maneira prática, entendendo que isso atinge a nossa prática cristã, atinge a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial, e sem dúvida esses ensinos serão de grande valia para você, que é cristão e também que não é. Nesse sentido, também vamos aprender a pregação veterotestamentária. Por que eu decidi colocar a questão da pregação do Antigo Testamento? Porque a pregação do Antigo Testamento, na maioria das igrejas, está sendo pregada de maneira muito mística e não da maneira que deve realmente ser pregada. Também vamos falar sobre a escatologia veterotestamentária, como que os antigos hebreus entendiam o fim dos dias, as últimas coisas, como que eles contemplavam essa ideia. Então é isso que nós vamos ministrar nessa aula, sem falar também no curso que vocês vão ganhar de brinde de Arqueologia Bíblica. E se você quiser fazer parte, não se esqueça de entrar em contato conosco. Temos uma equipe que irá receber a sua mensagem. Qualquer dúvida também será redirecionada para que eu esteja sanando suas dúvidas, tá? Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.